Tudo bem? Bom dia! É bom acordar com a playlist da Roberta, gente. É bom acordar assim. A Roberta já é de casa, né? Ela estava com a gente no kickoff no comecinho do ano, antes disso tudo. Conseguimos fazer um evento bem legal, presencial. A Roberta estava acordando todo mundo de manhã, colocando todo mundo para se exercitar um pouquinho e começar o dia de forma bem ativa, e fazia tempo que eu não acordava já animadinha assim também. Depois compartilha a playlist. O Charles e o Anderson já deram um bom dia aqui no chat também. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Eu sei que 9 horas não é fácil, mas já ajuda sim. Ó, o Tarcísio, Alice, bom dia, gente. Então, apresentando para vocês a Roberta. A Roberta é CEO da Trintab, acompanha a Neogrid já em algumas atividades, em alguns momentos, como eu comentei, e hoje ela está aqui para falar um pouquinho com a gente, para explicar, trazer alguns temas não relacionados diretamente à cadeia de suprimentos e etc., mas coisas que nós, no dia a dia, trabalhando em empresa, tendo contato com os nossos clientes também, a gente precisa muito, que é a comunicação assertiva. Então, esse momento, esse minutinho é só para dar um bom dia mesmo, deixar todo mundo situado. E, Roberta, fica à vontade. O chat está disponível, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente vai direcionando depois. Isso, por favor. Bom dia, gente! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Neogrid, esses meus parceiros que moram no meu coração. Eu realmente tenho um encanto muito grande por essa empresa. A gente vê que tem paixão, que tem propósito, que tem muita verdade em tudo que vocês fazem. Então, é muito bom ter na nossa lista de parceiros assim empresas como a Neogrid. E vocês que estão aqui, que bom poder interagir um pouquinho. A gente vai usar chat, a gente vai usar mãozinha, a gente vai usar também. Eu vou abrir o microfone de vez em quando de alguém quando quiser falar. Eu preciso dessa interação, porque a ideia não é vir aqui palestrar para ninguém. É a gente poder construir juntos alguns conceitos, alguns insights sobre essa comunicação assertiva. Eu tenho experimentado muito dessas transformações. Frases que até hoje eu usava e eu parei de usar porque entendi que elas geravam conflitos. Frases que eu consegui ressignificar o que eu quero dizer, sendo mais genuína no que eu realmente estou querendo, no que realmente eu estou sentindo. E ainda assim, dizendo para as pessoas o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Eu não necessariamente preciso magoar o outro ou tornar aquela situação conflituosa. Nós temos alternativas para construir isso tudo e eu quero ajudar vocês nessas estratégias, nessas dicas, porque tanto nos negócios quanto na vida pessoal, a comunicação faz toda a diferença, né? E eu vou abordar aqui, lógico, questões profissionais, mas eu quero também te convidar para você olhar para a tua vida pessoal, porque tudo está ligado, né, gente? Quando a gente está estressado, quando a gente está com alguma crise dentro de casa, quando nós estamos com algum conflito interno também, que não é com ninguém, é comigo, isso tudo reflete no nosso trabalho, né? Fica difícil, fica mais desafiador nós termos equilíbrio emocional quando existe algo nos tirando a paz. E muitas vezes é a forma como eu tenho escolhido me comunicar que está gerando esses atritos desnecessários. Então, quando a gente olha para alguém e diz, aquela pessoa me irrita, aquela pessoa me deixa estressada, puxa, é delicado em falar com aquela pessoa. Você já parou para pensar que, de repente, você é essa pessoa para alguém? Dá até um negócio, né? Porque, sério, será que sou eu que estou gerando conflitos e nem sei disso? Então, é sobre isso que eu quero ajudar vocês hoje. E aí, o Vini está pedindo se a câmera fica aberta. Eu acredito que não, né, meninas? A câmera fica fechada e daí, quando a pessoa quiser falar, ela levanta a mãozinha, dá algum sinal, que aí Isso mesmo. a Aí a gente gente libera o habilita aqui. microfone. Tá Isso, a bom? gente habilita aqui.
É que a gente está em 71 pessoas, aí fica mais difícil deixar a câmera aberta. Gente, então olha só, eu quero trazer um pouquinho sobre o que eu entendo por comunicação assertiva, né? Muito do que eu vou falar aqui para vocês está baseado na comunicação não violenta, que é uma linha de leitura do que é comunicação, porque muitas vezes a gente acha que ser violento é alguém que ou chega batendo ou chega xingando, e sim, são maneiras de serem mais violentos, mas não necessariamente nós precisamos ir para esse lugar para dizer que eu estou sendo violento. Toda essa violência na nossa comunicação, ela vem recheada também de manipulação, ela vem recheada de silêncio, ela vem recheada também de entonação, de inclusive expressão corporal. E aí eu quero já ir te convidando para você mergulhar nessa autopercepção, assim, como é que é a tua comunicação? Você é uma pessoa tipo eu, assim, que precisa de corpo, de braço? Estou, inclusive, aqui de pé para falar com vocês, porque isso, para mim, é muito precioso, né? Ter essa liberdade de expressão corporal, isso me faz bem. Olha, gosto de saber que tem mais gente que precisa de mão aí. E eu percebo o quanto eu preciso gerenciar essa minha necessidade de expressão corporal, porque às vezes pode parecer para o outro algo agressivo, inclusive, né? Pode parecer para o outro algo de não estar tranquilo, né? De a pessoa estar nervosa, e na verdade não é, né? É uma necessidade de estar em movimento. E se eu não reconhecer essa minha necessidade, é possível que os outros interpretem ela de uma maneira errada. Então, eu ter consciência disso é o primeiro passo. É eu entender como é a minha comunicação. Não, eu sou uma pessoa mais paradinha, mais contida, e tá tudo bem, né? Tanto o braço, o corpo, tudo, como também o mais contido, não tem certo e errado. Eu só preciso ter consciência disso e usar isso com intenção. Porque também eu ficar contido pode parecer para o outro que eu estou tímido, por exemplo. E se eu tenho consciência de que eu tenho esse comportamento, eu vou então lapidando ele e vou usando isso intencionalmente. E sim, depende também do estado de espírito do dia, né? Isso faz muita diferença. Por isso a importância de nós estarmos buscando essa consciência constante de como é que eu estou. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade que... Deixa eu ver como é o nome ali. Achar... Cadê? Já foi. Mas essa oportunidade que você me deu de falar que depende do dia, eu gosto de a gente se perceber, se permitir prestar atenção como eu estou. Então, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Sentimento. Primeiro eu vou seguir para cá. Como você está chegando aqui hoje? Presta atenção nas diversas possibilidades de dizer como eu estou me sentindo. Olha só. Quantas vezes você já usou essas frases aí que eu estou colocando? Essas palavras, né? Curioso, seguro, ressentido, inspirado, confiante. Estou me sentindo paralisado, estou me sentindo confortável, contente, apreensivo, com medo, com nojo, desconectado, energético, estou me sentindo incomodado, estou me sentindo esperançoso, estou me sentindo confuso. Olha só quantas possibilidades nós temos de dizer como nós estamos nos sentindo. Maluco isso, né? Porque eu, particularmente, antes de conhecer tudo isso, eu dizia no máximo ali, eu estou feliz, estou meio irritado, estou cansado, estou triste e talvez mais uns 2, 3 aqui, né? Mas nós temos, no mínimo, 75 maneiras de dizer como eu estou me sentindo. E por que é tão importante eu reconhecer isso? Porque por trás desse sentimento existe alguma necessidade que foi ou não foi atendida. Então, por exemplo, eu estou me sentindo envergonhado.
Poxa, por que eu estou me sentindo envergonhado? Nossa, porque eu acabei de dar um furo ali atrás com o cliente, acabei de soltar um balão, eu viajei na maionese e estou envergonhado. Só que se eu não reconheço esse sentimento, eu posso dizer que eu estou irritado, eu posso dizer que eu estou triste, eu posso dizer que eu estou pé da vida. E talvez isso não me ajude a identificar qual é a real necessidade que está por trás desse sentimento. Porque aí eu nem penso sobre isso, né? Ah, eu vejo que eu não estou legal. Então, se eu não estou legal, eu digo que eu estou estressado. Mas será que você para investigar por que desse sentimento? O que esse sentimento está querendo te dizer? Porque olha só quantas necessidades nós temos por trás desses sentimentos. E aí eu posso dizer, hoje eu me sinto... E aí eu penso, por que eu estou me sentindo assim? É importante a gente se preocupar em checar isso, por quê? Porque a partir desse momento que eu reconheço o que existe por trás desse sentimento, eu vou investigar agora, então, as milhares de possibilidades de necessidade. Vou mostrar para vocês quantas necessidades também existem que foram ou não foram atendidas. Olha lá. Rô, posso te interromper um minutinho? Tem uma Claro. pergunta que eu acho que pode fazer sentido aqui. Uhum. O nome da pessoa está aqui como NHW, mas ela perguntou, esses sentimentos, a gente deve guardar, ficar só pra gente, ou a gente pode abrir esses sentimentos? Ótimo! Olha só, vamos conversar sobre isso olhando para essas necessidades aqui. Quando eu reconheço a necessidade, eu posso então dizer para a pessoa. Mas antes de dizer para a pessoa, eu falo para mim, né? Então vamos pegar um exemplo aqui do que eu tinha falado antes do envergonhado. Eu me sinto envergonhado porque a necessidade de eficácia, por exemplo, não foi atendida, certo? Eu acabei de ter uma resposta, uma conversa com o meu cliente, fiquei envergonhado porque eu não fui eficaz como eu queria, e aí, quando eu percebo isso, eu posso, então, dizer para mim mesmo primeiro, nossa, eu fiquei muito envergonhado porque eu não fui tão eficaz quanto eu gostaria. E se alguém me perguntar, eu posso dizer, olha, nossa, eu estou me sentindo envergonhado porque acabei de ter uma situação que eu não fui tão eficaz quanto eu gostaria. Eu posso dizer, mas eu vou logo mais falar para vocês o porquê dizer. Porque não é também ter as pessoas como confidentes, né? Ah, eu vou falar para... Agora eu tenho que ficar confidenciando como eu estou me sentindo para todo mundo? Não. Você pode ter uma relação de trabalho, você pode ter uma relação pessoal, mas com intenção nessa comunicação. Por que eu vou falar isso para o outro? E aí vamos seguir aqui, ó. Quando eu acabo tendo uma situação violenta, é porque alguma necessidade não foi atendida. Então, Marshall, que é o escritor, é o pai da comunicação não violenta, ele escreveu livros sobre isso, né? Se vocês procurarem pelo Marshall como comunicação não violenta, vocês vão achar bastante coisa. Então, ele diz que toda violência é a primeira manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida. Então, veja que quando o teu colega de trabalho, quando o seu filho, quando o seu esposo, quando a sua esposa, quando um cliente tem uma comunicação agressiva, violenta com você, quando nós conseguimos olhar com empatia para isso e entender que isso é uma manifestação de uma necessidade que não foi atendida, fica tudo mais fácil. Porque eu começo a reconhecer que as minhas necessidades nem sempre poderão ser atendidas pelo outro. E isso é um exercício de empatia e de liberdade. Porque o que o outro faz pode até ser um estímulo para o que você sente, mas nunca é a causa. Vou dar um exemplo prático para vocês. De repente, o líder chamou 5 pessoas na sala. E aí essas 5 pessoas recebem essa conversa, essa forma como o líder está falando, diferente. Né? Nem todos receberam da mesma maneira aquela chamada de atenção, por exemplo. Por quê? Porque o estímulo foi o mesmo.
Mas como isso chegou para cada um, tem a ver com o que está acontecendo dentro de cada um. Já aconteceu isso com você? De ter aquela situação assim, nossa, tu viu? Ele foi grosso, né? Olha, eu não percebi. Nossa, tá falando desse jeito por quê? Nossa, não tô achando que ele tá sendo grosseiro. Né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Por quê? Porque aquela expressão da pessoa aciona botões em mim. E isso tem a ver comigo. Então, o outro é um estímulo, o outro é só um reflexo do que está acontecendo dentro de mim. Então, quando eu sei o que está acontecendo dentro de mim, eu posso olhar para aquela situação e dizer, não é porque ele está sendo grosseiro, é porque hoje eu estou mais sensível, por exemplo. E por que eu estou sensível? Porque eu acabei de ter uma situação que eu queria, sei lá, espaço, queria ter opção de liberdade, queria ter opção de escolha e não pude fazer isso. E aí eu estou me sentindo frustrado. E aí essa minha frustração está me deixando mais para baixo. Então, por isso que é a importância de eu reconhecer primeiro o que está acontecendo dentro de mim. E a partir disso, eu posso, então, me comunicar com as pessoas de uma maneira mais assertiva. Mas o porquê da importância disso nas nossas relações? Porque quando eu negligencio os meus sentimentos e as minhas necessidades, eu corro o risco de entrar num triângulo. Eu vou contar para vocês o que é esse triângulo. Existe dentro da análise transacional uma fala dos jogos psicológicos, né? Esses jogos psicológicos fazem a gente entrar num triângulo dramático, que quando eu não estou sendo honesto comigo, eu vou para algum desses personagens aí. Ou eu entro no personagem de vítima, porque comigo é sempre assim, porque as pessoas não me entendem, porque sempre essas coisas ruins sempre é comigo. Eu entro nesse lugar de introspecção e de achar que o mundo está contra mim. Ou eu vou para o salvador, de querer resolver os problemas de todo mundo, de querer levantar bandeiras, de querer solucionar o problema da humanidade, ou do meu grupo, ou da minha tribo, e eu vou querer defender os outros, eu vou querer assumir várias coisas para poder resolver o problema dos outros. Só que eu não tô... Lembra? Eu só entrei nesse jogo porque eu não estou resolvendo os meus problemas. Então, eu estou querendo resolver o problema do outro antes de resolver os meus. E se eu não estou resolvendo os meus problemas, eu posso também ir para esse personagem do perseguidor, que é aquela pessoa que vai dizer, porque aqui é errado, porque isso é errado, porque aqui essas coisas acontecem desse jeito mesmo. E aí é aquela pessoa que vai ter aquela postura de ficar apontando o erro nos outros. Mas lembrem, se eu entrei nesse jogo é porque existem coisas em mim que precisam ser resolvidas. E aí, quando somos negligentes com as nossas necessidades e nossos sentimentos, a gente vai para esse lugar e aí acontece o quê? O salvador acaba se sobrecarregando e surtando. Conhece alguém assim? Que não tem mais tempo para nada, que já assumiu tanta coisa que não dá conta mais de resolver, que aí quando se percebe tá alucinado com tanta coisa que assumiu e não presta atenção no que está acontecendo aqui dentro. Vai pensando aí se você entrou nesse jogo. E se você entrou, qual você tem sido ultimamente. A vítima corre o risco de ficar nessa coisa de porque eu faço tudo por vocês, porque eu estou aqui fazendo hora extra várias e várias vezes, mas depois manda conta. Essa pessoa é aquela que vai mandar conta, que vai colocar a empresa na justiça, né? Aquela situação onde a pessoa aguentou tudo que podia, mas na hora que ela pode, ela manda conta. E o perseguidor é aquela pessoa que as pessoas se afastam, aquelas pessoas que são difíceis de se relacionar porque está sempre alimentando um conflito, aquela pessoa que tem uma agressividade um pouco maior na hora de se expressar, de condenação. E aí o jogo aqui é o seguinte, então eu tenho que sair de um e para o outro? Não, você tem que sair do triângulo. O objetivo é procurar uma maneira
de sair do triângulo. Esse é o exercício. Por isso que é muito importante nós reconhecermos o que está se sentindo. E aí, até aqui, como é que está sendo esse entendimento para vocês? Gostaria que vocês escrevessem aí no chat, se isso está fazendo sentido, se você vê valor em olhar para isso, em reconhecer que isso é importante no teu processo. Né? O Charles está perguntando como reconhecer com certeza o que está se sentindo. Esse é um exercício mesmo de autoconhecimento, de olhar para mim e a primeira coisa, aumentar esse vocabulário. Por isso que eu quero até depois, se eu posso colocar aqui de novo, vocês fazem um print, ou a gente manda também aqui para o pessoal compartilhar com vocês. Esses vocabulários são fundamentais a gente ampliar, porque ele me ajuda a perceber e a nomear de uma maneira mais eficaz, mais assertiva. Olha aqui, muito sentido. Às vezes nos moldamos tanto pelo dia a dia, acostumamos a ser vítima, porém já tive vivência com vítimas que se alteram com perseguidor. Sim, conforme a situação eu vou mudando. É possível que eu vá mudando de lugar. Podemos se sentir um pouco personagem desse triângulo? Sim, podemos nos sentir um pouco de cada. Depende, por exemplo, no trabalho pode ser que seja mais fácil eu ir para o vítima, mas em casa eu chego e sou perseguidor, ou o contrário, né? Isso é possível sim. Mas aqui o mais importante é nós reconhecermos que não tem melhor ou pior, porque todos eles nos levam para um lugar de negligência do que eu realmente estou sentindo. E eu quero seguir com vocês aqui para a gente já ir para algumas dicas de como então sair disso, né? Como que eu faço para prestar atenção nesses sentimentos, nessas necessidades e como que eu transformo a minha comunicação, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas alternativas de fazer isso, tá? Então, olha só. Esse triângulo, esse quadro é um quadro que nos ajuda a observar a questão da nossa intenção. Numa comunicação violenta, a minha intenção é ter razão. Já numa comunicação assertiva, a minha intenção não é ter razão, não é te convencer da minha verdade, é me conectar com você. Então, eu vivo muito essa experiência inclusive quando eu vou negociar com o cliente. Se eu vou para lá já querendo dizer para ele que o meu preço é o justo, que o jeito como eu estou apresentando a minha proposta é a certa, se eu vou para lá querendo convencer ele daquilo, inclusive isso dentro de estratégias de negociação são usadas com outros nomes, mas é a mesma coisa do que eu vou dizer aqui. Se eu vou com essa intenção de ter razão, não vai funcionar. Ou pode até funcionar, mas eu vou acabar sendo mais determinista. E eu posso ir lá buscar realmente uma conexão. Olha, o que eu tenho para nós é isso. Ele vai trazer o que ele precisa e nós vamos juntos encontrar um terceiro jeito, que não é nem o meu e nem o dele, é o nosso, que não negligencie as minhas necessidades e nem as dele. Então, tem coisas que não são negociáveis, né? Tem preço, de repente, o meu limite é esse, meus valores, meus princípios, isso não abro mão. Mas tendo como base essas questões que daqui não dá para passar, todas essas outras possibilidades eu busco ter conexão. Numa comunicação violenta, eu tenho dominância. Numa comunicação assertiva, eu busco parceria. Isso, inclusive, dentro de casa. Vou te falar o seguinte, eu tenho 2 filhos. A Ana tem 10 e o Guilherme tem 7. Eu posso ficar dizendo para eles, bora, vamos lavar a louça. Vamos arrumar a cama. Vamos agora fazer tarefa. Eu posso, porque eu sou mãe, eu que mando aqui. E tá tudo bem. Mas eu posso olhar para essa comunicação com os meus filhos de uma forma mais assertiva, querendo realmente me conectar com eles, querendo realmente ter um processo de parceria na minha casa e dizer, pessoal, precisamos que a louça seja lavada, que a cama seja arrumada e que as tarefas sejam feitas. Como é que fica bom para vocês para isso tudo acontecer?
e ainda, né, rolar um relacionamento bom aqui em casa. Ai, mãe, eu queria primeiro lavar a louça antes de fazer a tarefa. Ou, ai, eu queria primeiro fazer a tarefa, depois ter que lavar a louça. Tudo, para mim, tá tudo bem. Desde que as coisas sejam feitas, porque isso não é negociável. Entende onde eu quero chegar? Eu posso dar oportunidade para as pessoas entrarem no jogo da decisão. Porque numa comunicação violenta, por exemplo, eu fico entre o certo e o errado. E numa comunicação assertiva, eu posso buscar contribuir ou não com o bem-estar. Então, eu posso permitir que os meus filhos entrem nas escolhas da nossa casa. Eles fazem parte. Eles não são pau mandado da mãe ou do pai, né? Olha uma outra questão aqui, a questão de punição e recompensa. Então, se vocês lavarem a louça, vocês ganham chocolate. Olha a diferença de eu dizer isso para eles assim, ó. Pessoal, quando vocês terminarem de lavar a louça, nós vamos comer um chocolate. Parece que é tão pequena essa transformação, mas você percebe como muda? Se você fizer tal coisa, você ganha tal coisa. Uma condição não precisa ter esse ar de punição ou recompensa. Eu posso trazer isso como um presente que nós vamos ganhar quando aquela tarefa for realizada. São pequenas transformações que a gente vai fazendo e vai tendo esses ganhos. Outra questão ali, ó. Oi? Desculpa te interromper, mas o Charles perguntou, quando a gente identifica, quando a gente percebe que está ali numa fala violenta, como que a gente pode mudar ou se comportar para reverter essa situação? Ótimo. Charles, é possível, porque eu vivi isso essa semana aqui em casa. A gente estava numa confusão, assim, e quando eu me vi, eu já entrei no jogo. Eu disse, parou. Me perdoa. Vamos começar de novo? Sabe? Isso aconteceu, foi real. E, lógico, ali é uma relação de marido e mulher, né? É uma liberdade um pouco maior. De repente, com o meu cliente, isso aconteceu. Eu posso começar de novo? A gente pode começar de novo. A gente não precisa ir até o fim quando percebeu que a coisa não está entrando no eixo. Poxa, eu não comecei bem. Me perdoa. Eu acabei de me dar conta que eu estou indo para um lugar que eu não quero. A gente pode começar de novo? Isso, e principalmente, Charles, e para todos nós, é um exercício aqui, ó, que eu até queria ter falado antes, acabei pulando para a gente ir logo, mas o nosso espaço entre a ação e a reação, quando ele é muito pequeno, eu recebo um estímulo, eu já reajo, né? Quando esse espaço de tempo é muito pequeno, eu respondo conforme eu senti. Agora, se eu aumento esse espaço, eu posso dizer para a pessoa assim, ó, eu estou sentindo que a gente está indo para um caminho dessa conversa que não vai terminar bem. Me dá 2 minutos, me dá 5 minutos, eu vou ali no banheiro, eu já volto, eu preciso respirar. Eu não vou ser minha melhor versão agora, se a gente continuar essa conversa. Podemos terminar amanhã, podemos terminar. Quem é que disse para nós que não pode ter esse tempo? Entramos numa questão de urgência, de emergência, de sair apagando incêndio, e a gente esqueceu que, cara, onde é que nós vamos com tanta pressa? Então, eu já tive várias situações que eu tive que dizer, olha, nesse momento eu não vou ser a melhor pessoa para conversar com você. Pode ser daqui 10 minutos. E a pessoa vai dizer, pode. Faz esse teste e depois conta para nós. Faz esse teste e depois me manda um WhatsApp e me conta. Porque isso é transformador, gente. Ninguém é obrigado a continuar uma conversa se está percebendo que ela está indo ladeira abaixo. Se você está vendo que vocês três, vocês todos envolvidos na conversa estão indo ladeira abaixo, seja você aquele que joga a corda e puxa todo mundo para cima. Pessoal, parou. A gente está indo para um lugar que não é saudável para nós. Vamos retomar aqui. Respira, toma uma água.
Acham que é possível fazer isso, gente? Charles, acha que dentro dessa ideia faz sentido para você? O outro pessoal aqui, né? Olha, aperta o pause e reinicia. Instantaneidade de WhatsApp nas relações. Walter, é isso. Parece que se a pessoa levou o azulzinho lá, eu já sou obrigada a responder. Ela já foi obrigada a me responder. Aí já foi criada até estratégias de tirar essa ferramenta, né, do WhatsApp, mas, gente, na vida real não é assim. Vou desabilitar essa notificação. Não é assim na vida real. Então, por que a gente precisa ficar lá no WhatsApp criando essas estratégias se eu não treino isso nem na vida real? Eu posso usar isso como treino. Eu posso, de repente, ver o azulzinho e dizer para a pessoa, nesse momento eu não posso te responder. Me dá 10 minutos, me dá 30 minutos. E eu vou exercitando isso no WhatsApp também, porque na vida real é mais possível depois eu poder dizer para a pessoa. Né? Tomar decisões com a cabeça quente, é muito perigoso. É muito perigoso a gente tomar essas decisões com a cabeça quente, porque depois que foi, para consertar é muito mais desafiador. Isso, inclusive, é uma coisa que já me perguntaram. Ah, mas não dá tempo para a gente ficar nesse lelelê. Então, você vai gastar tempo depois em ficar consertando as nhacas que a gente faz. É muito mais interessante eu investir o meu tempo cuidando das relações, cuidando da minha comunicação, do que depois sair consertando. Né? Então, vamos seguir lá. Ai, que bom. Que pena que você não pode ficar, mas gratidão aí pelo feedback, viu? Fica tranquilo que vamos fazer o que precisa ser feito. Né? Olha que legal, até quero aproveitar esse exemplo da Emma Koski, não sei como é o nome da pessoa, mas às vezes eu fico negligenciando uma necessidade de precisar sair e eu fico aqui, mas se percebe que daí aqui eu não estou tranquilo? Quantos de vocês aí estão com o mundo rodando ao teu redor, várias coisas acontecendo aí, de repente na empresa, na tua casa, e aí você quer estar aqui, mas ou você se sente meio que na obrigação, vamos dizer, na consideração de estar aqui, mas você, na verdade, queria estar lá fazendo outra coisa. E aí você não está nem aqui de verdade, nem lá de verdade. É ou não é? Pronto, entrei no triângulo da vítima. Ai, mas é porque assim, ó, se eu não fosse lá participar daquele workshop da Neogrid, nossa, daí depois o que eles vão pensar de mim? E aí eu entrei, e aí eu mando a conta, né? Mas aquela vez eu participei do workshop de vocês, né? Eu nem queria estar lá, eu nem podia estar lá, mas eu estava lá. E aí eu mandei a conta e nem percebi. Olha só que maluco. Agora, se eu percebo, nossa, eu tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Caramba. Porque minha necessidade era estar fazendo outra coisa e não aqui. E aí eu posso escolher conscientemente o que eu vou fazer. E a partir do momento que eu escolhi estar aqui, eu vou então estar aqui. E aí eu sou sincero comigo mesmo e com as pessoas. Agora, se eu escolhi estar lá, eu posso dizer aquilo que foi dito ali. Peço desculpa, mas eu preciso sair para outra reunião. Eu gostaria, está sendo maravilhoso, mas eu vou precisar sair. E vai. Né? Agora não, eu vou deixar essa câmera aberta aqui e vou continuar atendendo o outro, porque vai que vocês acham ruim eu estar saindo, né? E aí eu fico com a câmera, com a reunião aberta, fico lá, e daqui a pouco, e aí você fica preocupado, porque vai que me chamam lá, eu preciso estar nos dois aqui. E aí pronto, gerou uma ansiedade desnecessária, porque eu não fui capaz de prestar atenção no que estava acontecendo comigo e qual era a necessidade que não estava sendo atendida. Faz sentido isso para vocês, gente? Porque aí, como a Tassi falou ali, essa ansiedade, percebam, não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com aqui ou com lá, tem a ver comigo, tem a ver com a minha dificuldade de dizer o que eu realmente preciso. E aí, como é que eu faço para fazer isso de uma forma assertiva? Já deixa eu só terminar o quadrinho aqui para a gente poder seguir para a próxima frase. Outra questão que a gente faz muitas vezes é evitar a dor.
Então, para evitar a dor, eu fico, ai, não vou prestar atenção nisso agora. Não, deixa quieto. Não, deixa assim, é sempre assim. Não, isso aí acontece, logo passa. Tanto quando eu estou escutando alguém, quanto quando eu estou dizendo para mim mesmo. E o exercício de uma comunicação assertiva é escutar e acolher a dor, prestar atenção nessa dor, nesse sentimento e escutar ele, dizendo, tristeza, o que você quer me dizer? Angústia, o que você quer me dizer? Ou quando eu estou ouvindo alguém, eu posso escutar aquilo e acolher. Eu percebo que você está se sentindo irritado, é isso mesmo? Você quer falar sobre essa tua irritação? Você quer falar sobre essa tua tristeza? Eu percebi que já tem alguns dias que você não está legal. Você quer falar sobre isso? Eu posso te ouvir. Agora, eu posso dizer para o meu amigo, nossa, amigo, eu vi que você está triste, né? Bora, vamos tomar uma cerveja, deixa para lá, isso aí logo vai passar. Mas não é assim que a gente resolve. Vai entrando lá na caixinha das inquietações. E quando essa caixinha explode, vem tudo. Então, eu posso ajudar as pessoas que me rodeiam, a escutar, só escutando ela e acolhendo essa dor. E, por fim, eu posso entrar no jogo da comunicação violenta, brigando, fugindo ou me submetendo, ou eu posso ter um diálogo empático, que é essa questão de falar o que eu sinto, falar o que eu percebo, falar o que eu preciso, mas além de falar, eu também quero ouvir como está isso para você. E aí, esse jogo do diálogo empático, ele é maravilhoso, porque eu estou realmente querendo me conectar com o outro. Eu não estou querendo ter razão, eu não estou querendo dominar, eu não estou querendo me submeter, eu não estou querendo dar recompensa, eu estou querendo me conectar, fazer parcerias, realmente saber o que está acontecendo com o outro, ter um relacionamento saudável entre nós. Então, o Anderson ali está dizendo, a saúde mental é estar presente, é se conectar sem pensar nos problemas ou em outro lugar. Essa palavra, estar presente, Anderson, é preciosa. Quando eu estou presente, eu estou aqui e agora. Então, assim, o movimento online, por exemplo, ele nos dá várias provocações, né? Enquanto você está aqui comigo, provavelmente tem a tua tela do WhatsApp aberta, tem a tua tela do e-mail aberta, e isso é uma questão de escolha minha, porque se eu deixar isso tudo aberto, vai me chamar. E quando você vê, já não está mais entrando, já nem está absorvendo aquilo. Então, se eu escolhi estar aqui, eu vou fechar tudo e vou estar aqui. Se eu escolhi conversar com meu filho na hora do almoço, eu vou conversar com meu filho na hora do almoço. Se eu escolhi ouvir o meu colega de trabalho, eu vou ouvir o meu colega de trabalho. Eu não vou ficar lá e... Não, pode falar que eu estou te ouvindo. Tá nada. Tá nada. E aí você está gastando o tempo da pessoa, está gastando o teu, está te gerando uma ansiedade, porque ao mesmo tempo que você quer ouvir o outro lá, você também quer responder aqui. E aí você está gerando desnecessariamente a ansiedade, o estresse, a angústia, a pressa. E percebe que daí não tem nada a ver com o outro? De novo, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a forma como eu... Parou. Me percebi nesse momento angustiada. Por que eu estou angustiada? Porque eu estou querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E Fala, Camila. a Elisandra perguntou aqui, são esses sentimentos que podem gerar ansiedade e depressão? Passa por aí, sim. Passa por aí. Eu acredito que é uma escadinha, né? A depressão, ela não veio assim, com um pacotinho, abriu e pronto, estou com depressão. Existe toda uma progressividade para chegar lá. E tem tudo a ver com negligência de sentimentos e necessidades. Eu acredito nisso. Quando eu percebo, por exemplo, quando começou a pandemia, eu buguei. Eu buguei, porque eu estava assim, com vários projetos para esse ano, várias coisas acontecendo, e quando eu me dei conta, e agora? Né? Meu mundo caiu. E se eu não prestasse atenção nas minhas necessidades, nos meus sentimentos, se eu não escutasse a minha dor, se eu quisesse fugir dela, se eu quiser, não, deixa para lá, não, uma hora vai passar,
eu tenho consciência disso, que se eu tivesse entrado nessa negligência, correria um risco muito grande de eu entrar em depressão, ou de eu entrar numa tristeza muito profunda. Por quê? Porque eu sou isso aqui, ó. E aí tu imagina que a pandemia me tirou isso? É quase como que se tirasse a minha vida. E eu comecei, não, mas peraí, por que eu tô me sentindo assim? Porque tal necessidade não foi atendida. Como que eu posso resolver atender essa necessidade, então, que não seja daquele jeito padrão que eu sempre tinha? Porque aí, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenha uma necessidade de atenção. Tá? Eu estou há semanas sem me conectar mais profundamente com o meu esposo, né? Eu estou me sentindo meio distante dele. E aí eu digo para ele, eu preciso retomar essa atenção. E aí eu digo, amor, vamos jantar fora hoje? E aí ele diz, não, tô com preguiça. Porque é sempre assim, porque tu não me ama mais, porque não quer mais sair comigo, porque a gente está muito distante, porque as coisas... Né? Já pronto, entrou num conflito aqui. Ou eu posso checar e entender o que esse convite de jantar fora dizia a respeito de uma necessidade, que eu queria atenção. Ele não quer jantar fora, mas de que outra maneira ele pode atender a minha necessidade de me dar atenção? Então a gente pode cozinhar junto? Cozinhar junto, acho que eu tô afim. Percebe por que eu quero trazer esse exemplo? Porque às vezes eu tô preso numa ideia, às vezes eu tô preso num jeito, mas eu não percebo que não tem nada a ver com o jeito em si. Tem a ver com o que eu quero, o que eu preciso, qual é a minha necessidade naquela relação. Então, de repente, eu penso que todo Natal eu preciso ir para a praia. Todo Réveillon precisa ser na praia. Será que realmente tem a ver com a praia? Será que realmente tem a ver com o Réveillon? Ou tem a ver só com aquele sentimento de celebração, de pertencimento, de amor, né? Será que não tem outras formas de eu atender isso? Porque aí, se para a pessoa não está mais sendo legal, é bom que seja legal para os dois. Então, como é que eu faço para atender a minha necessidade e a necessidade do outro também? E juntos a gente encontrar um jeito que seja bom para ele e para mim. Isso é em tudo, no trabalho, em casa. Então, é exatamente isso que o Charles falou, a empatia. Tudo gira em torno da empatia e da comunicação. Em uma era de tanta tecnologia e comunicação globalizada, não conseguimos dialogar com quem está do nosso lado. É isso, Charles. E se a gente entrar no jogo, a gente alimenta essa roda. E a ideia é sair da roda, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que é isso, né? Já foi aqui das perguntas, né? Me ajuda aí, Camila. Foi, todinhas. Show! Então, vamos para uma ideia aqui. Vou dar algumas ideias para a gente já ir finalizando, porque, nossa, olha ali, ó. Já falta 10 minutos só para nós terminar. Quando o papo é bom, vai que vai. Então, olha só. Eu tenho aqui algumas dicas. Que tal você transformar toda vez que todo mundo não concordo, aqui foi sempre assim, não adianta falar, você sempre faz isso, vai ser muito difícil, já vi esse filme, tem que ser do seu jeito. Você já ouviu frases como essa ou algumas dessas frases estão no teu vocabulário? Vai avaliando aí. Por quê? Porque existem, se você parar para pensar, essas frases, elas alimentam conflitos de uma forma desnecessária. Talvez você tenha vícios de linguagem nessas frases aqui e não esteja percebendo que elas estão alimentando ou um conflito ou uma percepção entroncada da tua relação com alguém. De repente, o fato de você estar usando essas frases aqui está criando uma imagem a teu respeito que não é o que você quer, não é a tua verdade, mas você escolheu frases que são jargões muitas vezes, né? Então, vamos pensar como nós poderíamos substituir.
E essas ideias que eu vou trazer não quer dizer que é o certo, não quer dizer que é o melhor, mas é um outro jeito, tá? Então, ao invés de você dizer toda vez que eu chego em casa e a louça tá suja, eu fico aquela coisa de toda vez que eu vou falar com você, você me responde desse jeito. Eu posso dizer, quando isso acontece, eu me sinto muito frustrado. Ao invés de eu dizer, toda vez que eu chego em casa, essa pataiada no chão. Será que é toda vez mesmo? Então eu posso dizer, galera, quando eu chego em casa e essas sapataiadas estão tudo aqui no chão, eu fico tão irritada e eu não quero ficar irritada. Como é que a gente pode resolver isso, gente? Porque, vocês estão em casa o dia inteiro. Será que dá para arrumar esse sapato para que quando eu chegue em casa eu já não chegue quebrando tudo? Olha como é uma forma de eu dizer como eu me sinto, como eu estou me sentindo. O jogo sempre é esse, tá? Outra, todo mundo invista em expressar sua opinião ditas em primeira pessoa. Tá todo mundo estressado na pandemia. Será que é todo mundo mesmo? Gente, vou falar para você, tem uma galera aí que tá super de boa. Então, vou falar de você. Nossa, eu percebi que eu tô já tô no meu limite com essa história de quarentena. Eu já percebi que eu tô extremamente irritada com essa história de a gente não evoluir nesse projeto. Tá todo mundo estressado com esse projeto. Será que é todo mundo mesmo? Então, fale de você. Fale em primeira pessoa que você vai ver como isso se transforma principalmente para você se empoderar do que você pode fazer para resolver. Esse é o jogo. Porque quando eu coloco no todo mundo, ninguém, alguém, as pessoas, a responsabilidade acaba sendo de ninguém. Percebe isso? Porque ninguém arruma essa sala mesmo aqui na empresa. Agora, se eu digo, nossa, eu tenho percebido que eu não estou ajudando a arrumar essa sala. Pronto! Você já disse, faça a tua parte, né? Inconscientemente você já disse, faça a tua parte. Então, trazer essa primeira pessoa é poderosa. Outra, não concordo. Interessante esse teu ponto de vista. Eu penso de uma outra maneira. Você quer ouvir? Interessante teu ponto de vista. Meu modo de ver é esse. O não concordo, ele faz assim, ó. Oin. Você pode ter algo precioso que vai vir logo em seguida do não concordo, mas ele tapa os ouvidos. Porque ninguém gosta. Eu, pelo menos, não gosto. Eu não gosto de ouvir não concordo. Parece que o que eu falei é desvalidado e tem valor no que o outro diz também. Então, olha, nunca tinha pensado dessa maneira. Nunca tinha olhado por esse ângulo. Eu penso de outra forma. E eu posso perguntar para a pessoa, você quer ouvir? Porque tu não é obrigado. E uma conversa não precisa entrar no quem tá certo e quem tá errado, lembra? Você não precisa convencer ninguém da tua razão. É precisar buscar a conexão. Vamos ver ali o que está sendo dito. Augusto Cury diz que se pararmos 3 segundos para pensar antes de responder, evitaríamos os atritos. E dizer o que eu não queria. Dizer o que eu não queria. É isso? 3 segundos é maravilhoso. Eu já digo que só aqui já me dá tempo para voltar diferente, né? Olha aqui sempre foi assim. Quantos vezes vocês ouviram isso na empresa? Aqui sempre foi assim. Olha, esse é um grande desafio. A gente já enfrenta isso há alguns anos, alguns meses. Qual é o primeiro passo para a gente resolver? Não adianta falar. Olha, na minha experiência, de repente alguém diz, ir lá falar com o Jairo? Não adianta ir lá falar com o Jairo. Alguém novo, chegou novo na empresa. A pessoa está querendo super ideias e tal, dá super ideias. Aí você chega e diz, isso aí não adianta falar. Para quê? Por que eu preciso dizer isso? Eu posso dizer assim, olha, eu já tentei algumas vezes falar com o Jairo. E quando isso acontece, geralmente, às vezes como funcionou comigo, ele foi um pouco grosseiro.
Eu espero que com você possa ser diferente, porque realmente, gente, a estratégia do outro é diferente da tua. Você sempre faz isso. Como é que eu posso manifestar essa minha ira de uma outra maneira? Olha, nós já tivemos essa conversa outras vezes. A gente já está nesse looping algumas vezes, né? Como é que a gente pode buscar um resultado bom, que seja bom para você e para mim? Você sempre faz isso, é uma frase muito dolorida para o outro ouvir. E como é que eu vou evitar um conflito ou como é que eu vou gerenciar um conflito com frases como essa? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil mudar esse meu comportamento. Olha, eu me sinto frustrado quando eu vejo que ainda não conseguimos melhorar nisso. Qual a tua sugestão? É diferente? Ih, já vi esse filme. Eu posso dizer, eu já falei algumas vezes sobre isso. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Nós já tivemos essa estratégia algumas vezes já. E eu me sinto assim, 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 quando eu vejo que a gente está indo para o mesmo lugar de novo. E tem que ser do teu jeito, né? Sempre tem que ser do teu jeito. Olha, me parece que não é a primeira vez que isso acontece. Como que eu posso te ajudar? E eu não estou dizendo para vocês que aqui no preto ali é o brabo e no rosinha é o mansinho, é o amorzinho, não é isso. Eu posso dizer com a mesma força, eu posso dizer com a mesma emoção, mas eu posso escolher outras palavras. Olha, eu estou percebendo, ao invés de eu dizer assim, vamos pegar que as nossas férias foi ali para... Vamos pegar um almoço, tá? Ou num relatório do trabalho. Né? Vamos pegar um relatório do trabalho, a pessoa precisa ir lá para o Excel, e aí demora. Podia ter sido no sistema, por exemplo. Aí, sempre tem que ser do teu jeito, né, cara? Eu não posso nem falar o que eu penso, não posso nem dar a minha ideia, é o teu jeito que vai ter que funcionar. Como é que eu quero que essa conversa continue bem? Eu posso dizer para ela, olha, me parece que não é a primeira vez que isso está acontecendo. Já patinamos nisso outras vezes, já patinamos algumas vezes. Você consegue perceber que a gente já está patinando nisso? Então, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a resolver. Tu imagina eu, que acabei de dizer para vocês que sou toda assim, vocês imaginem eu dizendo assim, olha, me parece que não é a primeira vez, né? Gente, isso é muito teatro, né? Eu vou ser essa pessoa que vai dizer, olha, me parece que já não é a primeira. Percebe que tem a mesma força, a mesma emoção, a mesma intenção, só que com palavras diferentes? Então, esse é o jogo, gente. É a ideia de nós irmos transformando essa nossa maneira de se comunicar, escolhendo melhor as palavras, buscando ser verdadeiro, buscando ser assertivo nessa comunicação, mas primeiro passa por mim. Então, eu até vou compartilhar depois com as meninas, para elas mandarem para vocês um e-book que eu fiz sobre comunicação assertiva. E lá nesse e-book ele fala isso aqui, ó. Procure trazer o seu ponto de vista, sem julgamento ou sem buscar culpados. E escolha mostrar isso para as pessoas e diga como isso te afetou. Então, citar o fato, dizer como você se sente, falar da tua necessidade e fazer um pedido. Então, vamos pegar aquele exemplo ali. Quando eu chego em casa e vejo a louça suja na pia, eu fico mal-humorada, porque é importante para mim que a casa esteja organizada. Como podemos encontrar uma solução confortável para nós dois? De repente, a pessoa vai dizer, olha, para mim, cara, lavar a louça logo depois do almoço não é legal, porque eu quero descansar um pouco, mas se você conseguir esperar uma horinha para minha hora do soninho ali, depois eu lavo, pode ser? E aí eu percebo, eu acho que pode ser. Porque eu quero que seja bom para mim e para ele. Então, se para ele é importante assim, eu acho que eu tenho condições de abrir mão da minha urgência e fazer que seja bom para os dois. Né? Então, fazer um pedido no final é importante. Como eu posso te ajudar? Como nós podemos buscar uma solução juntos? Como ficou isso para você? É possível nós fazermos isso, isso e isso? Isso é confortável para você? No final, você termina com um pedido. Não é uma exigência, não é uma dominância, é um pedido. Pessoal,
Da minha parte, nesse momento, eu falei tudo que eu gostaria, mas temos aí um minutinho ainda para mais alguma pergunta, algum comentário, porque acho que é importante entender também como é que isso chegou até vocês. Escreve aí no chat como que foi, qual foi o teu insight, como que você está saindo daqui, né? Quais foram os sentimentos que rolaram aí ao longo do nosso encontro. Acho que todo mundo tem o mesmo sentimento, que uma hora é muito rápido, é pouco. Né? Então, é bastante conteúdo, mas eu acredito que se a gente fizer isso com doses homeopáticas, também é bem assertivo, né, Camila? Sim, exatamente. Legal, tentando abastecer a cabeça. Poderia contar até 10 como a minha avó. É verdade. Como utiliza as palavras. Olha que interessante, né, gente? A gente, às vezes, entra num vício de linguagem que nem percebe, né? Sim. Então, a questão é trazer para a consciência mesmo. Pode mostrar o mapa das substituições. Bom, a gente pode mandar esse material para eles, Camila? Com Vocês certeza. conseguem fazer isso? Com certeza. Conseguimos sim. Então tá, eu vou mandar daí, gente. Todos os slides aqui que eu coloquei, eu mando para vocês, tá? Que bom, que bom. Ótimo, então a gente já tinha um presentinho também preparado para os nossos participantes aqui no final. A Roberta completou com e-book, com apresentação e mais do que tudo isso, com essa 1 hora de conversa. E acho que ainda mais nesse momento todo mundo está precisando de um pouquinho disso, né? De parar, de pensar, de conversar um pouquinho, de olhar para dentro às vezes, antes de externalizar tudo. A nossa vontade realmente muitas vezes é de sair. Vou falar, mas a gente precisa, opa, calma. Deixa eu me entender aqui um pouquinho antes de tentar comunicar alguma coisa. E a gente até na área de comunicação, né, a gente estuda muito que a comunicação, a responsabilidade de comunicar é do emissor. Então, se a pessoa que está lá do outro lado entendeu alguma coisa diferente ou alguma coisa assim, você tem que se preocupar em passar a mensagem da melhor forma para que o outro lado esteja recebendo essa mensagem. Uma ótima maneira de comunicar. A gente teve um exemplo, uma aula maravilhosa aqui hoje, nessa 1 hora, que foi a Roberta dando um show. Então, a gente encaminha para vocês, pessoal, todos esses materiais, o e-book, a apresentação. Agora, às 11, a gente vai ter mais uma palestra sobre inteligência de mercado. Eu sei que a agenda de todo mundo está bem corrida, mas o objetivo nessa maratona para o Dia do Cliente era justamente de trazer conteúdos que fossem interessantes e que vocês pudessem usar no dia a dia. Então, a gente começa com a base de tudo, que são as nossas relações interpessoais, e vamos no restante do dia trazendo um pouquinho de conteúdo e conhecimento de mercado.